Olá pessoal, boa noite. Meu nome é enfermeiro Ronald Oliveira e eu vou estar dando continuidade a um material de estudo, aqui no YouTube. Hoje eu vou dar início a uma sequência de aulas falando sobre um pouco sobre cálculo de medicamentos. E para iniciar falando sobre cálculo de medicamentos, eu vou iniciar falando sobre legislação. Então acompanhe aí os slides, acompanhe o vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tá bom, gente? Então vamos lá, legislação. A enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família e coletividade no contexto e circunstâncias de vida. Então, a enfermagem é uma profissão liberal que tem autonomia, que tem como objetivo prestar serviço à sociedade, ao ser humano de forma geral, em todo o contexto social. Direito, artigo número 1. Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, ético e dos direitos humanos. Então, a enfermagem é isso aí. É uma profissão que tem autonomia e que deve ser exercida com liberdade, seguindo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. Tá bom? Artigo 10. Tem o direito de se recusar a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. Então, o enfermeiro, como um profissional, que detém o saber dentro do contexto da enfermagem, ele tem a capacidade de analisar e de verificar quando uma atividade vai colocar em risco, a segurança do paciente. Então, o enfermeiro ele deve, digamos assim, não executar essa atividade, toda vez que ele perceber que essa atividade possa colocar em risco a vida do paciente, da família ou da coletividade. Responsabilidades e deveres: exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Então, são pressupostos da profissão, Exercer a profissão, a enfermagem, com dignidade. Afinal de contas, nós lidamos com seres humanos, lidamos com pessoas e que na maioria das vezes estão fragilizadas fisicamente e mentalmente. Então temos que ter isso bem gravado na nossa cabeça. Mais responsabilidades: registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Então, os registros de enfermagem eles são importantíssimos e eles devem ser feitos todas as vezes em que o profissional de enfermagem realiza algum tipo de ação. Então, e por que isso? Esse procedimento ele tem que ficar registrado, para que para que a continuidade no cuidado ao paciente possa dar prosseguimento e continuidade. Direito, artigo 14. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Então, a enfermagem tem esse direito de estar se aperfeiçoando, realizando cursos, treinamentos, especializações. Então, é um direito da profissão estar se aperfeiçoando. Proibições: praticar ou exercer
por ser conveniente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais. Então, é proibido para os profissionais de enfermagem se envolverem em situações de crime e contravenção penal, tá? Então, o profissional de enfermagem tem que ter o que? A ficha dele limpíssima. Mais responsabilidades: assegurar a pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Então, a imperícia é quando o profissional ele não tem perícia, né? Ele não tem, digamos assim, capacidade técnica para exercer uma determinada ação e ele vai lá e realiza. Então, isso é chamado de imperícia. Negligência é quando o profissional de enfermagem ele deixa de fazer alguma ação que deveria ser feita ao paciente. Isso é chamado de negligência. E a imprudência é quando o profissional de enfermagem age de forma brusca, né, de forma imprudente, causando danos e lesões ao paciente. Mais direitos: recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. Então, o profissional de enfermagem ele tem esse direito, gente, de se recusar. Então, se for colocado para o profissional executar uma atividade que não faz parte da sua competência, que não esteja dentro do seu código de ética, né, profissional, ele tem esse direito de se recusar a executar a atividade ou ação. Proibições: administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos. Então, o profissional de enfermagem ele tem a responsabilidade de conhecer cada medicamento em que ele faz a administração, né, no paciente, de conhecer a farmacologia, de conhecer os riscos que estão inerentes àquele procedimento. Então, ele tem que ter todo esse conhecimento, né, porque existe uma responsabilidade por trás da ação, né, na administração daquele medicamento. E o profissional de enfermagem, se acontecer algo ao paciente, né, que esteja relacionado à negligência, imperícia ou imprudência, ele poderá e será responsabilizado por isso. Tá bom? Direito. Artigo 37. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica onde não conste a assinatura e o registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. Então, a partir do momento que o profissional de enfermagem recebe uma prescrição em que não contém a assinatura e o carimbo do profissional que solicitou aquela prescrição, ele pode se recusar a executar aquela ação, aquela medicação, tá bom? Da mesma forma que se for uma prescrição que tenha erro ou ilegibilidade. Então aí, gente, são os princípios, né? São algumas coisas primárias, alguns assuntos primários que temos que ter noção, a respeito da questão da profissão de enfermagem e da questão da administração de medicamentos. Então, essa foi a primeira parte da aula, tá, gente? E até as próximas videoaulas, tá bom? Fui!